como que eu cheguei nesse relacionamento tóxico? Como é que ela cai nisso? Só tem uma explicação que nós estudamos, né, na psicanálise, neuroterapia, que você fala assim, eu não consegui, eu não vi que ele era tóxico, mas você sabe o que que é curioso? Às vezes você não viu mesmo, né? Às vezes você não viu porque a pessoa não demonstrou, tá tudo bem, né? A gente se aproximou, achei que o cara era legal, que às vezes ia dar certo. Até essa parte não tem enganação, porque às vezes o cara se comportou da maneira certa, né? Então, assim, o que que acontece? Um parênteses aqui, ó. Você lembra de um meme que tem na internet? Como você imagina que o homem tóxico vai chegar na sua vida? Aí tem aquela cena que o cara é um Fred Krueger, que ele, quem lembra desse personagem, né? Imagina que ele vai chegar daquele jeito? Não, ele chega com um buquê de flores, chocolate, presente, gentil. Mas aí o que que acontece que você traz aqui? Às vezes os homens corretos também vão chegar dessa forma. Mas como diferenciarem eles? No início não dá pra perceber, se você não testar. Você quer saber como que testa? Em uma semana você consegue perceber se o cara vai ser o tóxico ou é o cara certo pra você. Mas e você? Tá pronta para o cara certo? Porque as pessoas, a gente tem relacionamentos com elas terapêuticos, né? Às vezes esse cara não era tóxico mesmo. E no início ele não era. Não é porque ele não estava escondendo, é porque aquele do início é a versão adulta dele. No início a mulher é a versão adulta também. Mas aí a gente vai criando uma intimidade, uma liberdade, e vai ter em algum momento uma cena que essa versão infantil vai assumir a relação. E aí o vício vai acontecer. O momento que a mulher ou o homem percebe que o cara tem comportamento tóxico e ela não consegue ir embora. Por que que você não consegue ir embora? É uma briga entre o racional e o emocional, só que o emocional prevalece, né? Então você vai justificar, porque eu gosto, porque ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim, né? E as várias justificativas que você vai encontrar. Então, na hora que esse cara, sendo tóxico, ele pratica essa toxicidade, ele provoca a sua criança interior. Agora tem uma criança tóxica daqui, uma criança tóxica do outro lado. Aí fica difícil, você não consegue ir embora. Eu quero ir embora desse relacionamento, ele me gritou, ele me humilhou, me maltratou, destratou. A lógica mostra que vai acontecer de novo. É melhor eu ir embora. Mas tem uma criança aí dentro que ela foi na época do pai, ela precisava salvar esse pai, que esse pai que te educou, o pai era atrapalhado, era dependente químico, alcoólatra, né, abandonava ela nas escolas, né, então assim, o que acontecia? Maltratava a mãe, acordava na rua bêbado, o pai todo bagunçado, aquela garotinha queria demais salvar esse pai, mas ela nunca conseguiu salvar esse pai, e isso foi traumático, vivenciar essas cenas quando ela era criança. Então, ela vai precisar disso daí quando ela virar uma mulher. Se você não tratar isso em terapia, pode ter certeza que você vai mudar esse homem que está com você ou essa mulher que está com você. A adulto não vai querer, mas aquela criança ferida está aí. Em uma sessão, a gente consegue já identificar isso daí. Você pode ficar tranquilo em relação aos métodos que a gente entra na hipnose, né? Numa sessão terapêutica, né? Você vai, vamos voltar aqui ao assunto. Quando você era essa criança que o pai abandonou, ia buscar ela na escola e deixou ela lá, esqueceu. Então, assim, ó, todos nós temos esse efeito processamento adulto e processamento infantil. Quando você vivenciou uma época, e eles podem ser ativados. É para estar desligados, mas se eles não estão desligados por traumas, né? Vamos imaginar que esse homem que a gente estava falando lá, que não era tóxico, mas também não. Às vezes você encontrou um cara que é tóxico mesmo. E ele vai mostrar a melhor versão dele no início, e em um momento ele vai te maltratar. Na hora que te maltratar, da mesma maneira que você foi maltratada como pai, mas presta atenção, emocionalmente, não é que o cara vai fazer com você as mesmas cenas. Presta atenção sobre isso aqui que eu vou falar agora, é muito interessante. Todos nós temos essa parte aqui. A coisa mais importante na nossa relação é o que nós fazemos, o que o outro sentir. Então preste atenção. Nas relações conjugais, familiares, no trabalho, como você faz a outra pessoa se sentir. Ponto. Por quê? Se dentro da outra pessoa tiver um circuito infantil, um circuito no cérebro infantil que foi impactado por uma sensação de abandono, meu pai me abandonou na escola, né? E aí, um único dia, você tá com esse relacionamento agora, né? E aí, o que que acontece? Ele marca com você de sair e vai voltar àquele momento que você na infância sentiu isso aí, né? Então, puta, chegou esse momento aí, ele trouxe para você a mesma emoção que você teve lá atrás, aquela criança que ainda está ferida aí dentro. São níveis de consciência. Não imagine que você vai ser sempre uma criança, né? Então, na verdade, você sentiu a mesma coisa que você sentia na infância. Então, despertou essa criança interna. Aí, a partir de agora, essa criança vai ter um relacionamento com esse cara. Me faz sentir abandonada de novo. Eu tenho um negócio para resolver com gente que me faz sentir abandonada. Pode ser seu patrão, pode ser seu filho, pode ser quem for. Porque essa criança vai ficar tentando resolver isso daí, que ficou sem finalizar com o pai, né? Então essa relação vai ficar uma relação mais forte de dependência um para com o outro.